Psicologia Jurídica, hoje é 1º de setembro de 2017. Matéria Psicologia Jurídica. Os processos cognitivos ocorrem de ordem específica. Os processos cognitivos ocorrem de ordem específica, pelo menos na maioria das ocasiões. De ordem específica? De ordem específica, pelo menos na maioria das ocasiões. Letra D de dado. Maioria Das ocasiões. Letra D de dado. Na maioria das ocasiões. D de dado. Os processos mentais são abstratos. Os processos mentais são abstratos. Vírgula. Desta forma, vírgula, desta forma, deverão ser compreendidos assim. Deverão ser compreendidos assim. Ponto segmento. O significado será preenchido. O significado será preenchido a partir da percepção e concepção o significado será preenchido a partir da percepção e concepção do próprio indivíduo. O significado será preenchido a partir da percepção e concepção do próprio indivíduo. Letra E. O indivíduo é um ser autônomo. O indivíduo é um ser autônomo, interagindo com o mundo externo de forma autônoma e intencional. Interagindo com o mundo externo de forma autônoma e intencional. Letra F. A interação do indivíduo com o ambiente, se dá por meio de símbolos e significados. A interação do indivíduo com o ambiente se dá por meio de símbolos e significados. Certinho, gente? Vamos lá. Vou passar logo o questionário e vai ter mais dois pontos para a gente discutir aqui. Continua, cada matéria tem um questionáriozinho para fixação da matéria. Vamos lá? Primeiro, vocês vão responder no questionário do que vocês souberem. O que vocês tiverem dúvida, a gente vai ter a aula para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Primeiro, expliquem o que é. Primeiro, explique o que é psicologia cognitiva. Segundo, dissecar. Dissecar é da medicina legal. Você. Corpo estendido, leva para o ml, abre todo o corpo, corta todo.
que não falou Vai o disso? médico com a luva, mete o dedo em tudo. Entendeu? Por que você não lhe deu Segundo. um sapo no laboratório? Vamos lá. Dissecar. Aí já é a segunda questão? Segunda questão. Dissecar os estímulos internos. O quê? Os estímulos internos. Terceira questão. Internos. Dissecar. De novo. Os estímulos externos. Quarta questão. Fale sobre codificação na cognição. Codificação, olha em cima, codificação lá. Codificação na cognição. Aqui, codificação Assim. na cognição. Explique o que é atenção. A quinta É a quinta. Explica o que é o quê? Cognição. Gente, quem não cobriu, o que é atenção, desculpe. Atenção. Como é? O que é atenção? Gente, quem não começar a estudar agora, vai esquecendo da matéria, fica aqui só para aprendizado e faz de novo semestre que vem, legal? Numa boa, sem estresse. Tá legal? O quinta explica o que é atenção, né? O que é atenção, amor? Explique o que é atenção. Viu? Agora vamos para o sexto. Quem não começar a estudar, vai esquecendo a matéria, viu? Desapegando, né? Fica apegado não, vai passar, vai desapegando. Sexto. Fale sobre percepção. Sobre percepção. Sétimo. Faça um detalhamento minucioso. Faça um detalhamento minucioso de representação mental. Representação mental. Legal, né? Que questão agora? Oitava. Explique memória. Explique memória. Nona questão. Fale sobre associação de ideias. Nona questão. Fale sobre associação de ideias. Décima questão. Associação de ideias. Fale sobre associação de ideias, né? É a décima, né? Agora presta atenção, vai ficar fácil aqui, ó. Começando sempre por fale. Certo? Importa, fale sobre vai ser direto, tá? 2 pontos. 11ª, impulso. 12º. Legal? O décimo aí. Não, o décimo. Décimo não, não, décimo? Não. Não? Se você não desce, não. Falei o quê? Percepção humana, o dono? Não, foi associação de ideias. O décimo, fale sobre a percepção humana. Eu que me antecipei cognitivamente.
Fale sobre percepção. A percepção humana. O que é que aconteceu comigo aqui agora, gente? Vamos lá? Já para aprender? A minha cognição interior visualizou a pergunta 10ª, a percepção humana. Eu não verbalizei isso e já passei para a 11ª. Então existiu aí, rapidamente, que existe em todos nós, uma dissonância, uma disparidade entre a cognição interna e a cognição externa verbalizada. Deu para dizer? Vai ficar bem prático mesmo, cara. Eu pensei no 10º com uma percepção humana. Só que eu não falei para vocês. E já adiantei para o 11º. Então minha cognição ficou interna. O 10º, a percepção humana. Externa, não verbalizada. Percebeu? Porque se a interna tivesse sido concepção humana e sido verbalizada, a cognição interna e externa estaria sintonizada. Legal? Percebeu? Bem legal, né? Tá gostando? Bem Isso legal. é complicado. Complicado nada, isso é simples. Todo mundo deve ter essas matérias profundamente. Agora aí, 11ª, fale sobre impulso. 12ª, fale sobre sentimento. 13ª, fale sobre desejos. Isso dói, professor. 14ª, sobre intenções no início, depois se acostuma. 15ª, sobre planos. Tá doendo? No início, rapaz, depois se acostuma, você nem sente. Aí, 12 sentimentos pode falar de Pablo, não. Deixa aqui. A cabeça cheia. Quem foi que ficou de trazer pra mim o negócio de Game Rose? Não trouxeram aí, não foi? Ah, sou eu. Traga pra mim. Pronto. Vou trazer pro HD. Você tá aqui segunda-feira de manhã? Segunda-feira eu dou. Pronto, me procura, eu tô aqui a manhã toda. Pronto. Eu acho que eu tô nessa sala aqui do lado. Na 102? Deixa eu ver, segunda-feira de manhã. Vamos ver se minha cognição consegue captar através da associação de ideias e através da memória. Gente, você está entendendo na prática como é que funciona? Na prática, eu estou dando na prática, não é teoria não. Estou tentando me lembrar, segunda-feira foi a sala que eu ministro aula. Então eu vou utilizar memória, associação de ideias e cognição. Vamos lá, eu vou relembrar a minha vinda na segunda-feira passada. Eu cheguei, fui na coordenação, encontrei uma menina linda, isso me gravou bastante a memória. Eu estou lembrando da menina, que menina linda. Foi eu não? Foi você, foi. Vamos lá, bora. Olha aí. 16ª, bora lá. Que foi que nos leva? Explique. Eu estou dando um piquezinho para poder ficar no feriadão, entendeu, gente? Porque o feriadão vai atrapalhar um pouquinho o quebra. Aí estou dando uma adiantada, certo? Que será isso aí? Pra semana é feriadão. Pra semana não terá aula na faculdade, está no calendário. Vocês têm que ter a cognição de observar o calendário. A partir de quinta, né, professor? Dia da independência, começou dia 7, termina dia 10. Explique o Executivo Central. Bora lá. 16ª. Explique o Executivo Central. Acabou? Não, 17ª. São quantas? Vai ser 20. Eu estou dando adiantada por causa do feriadão. Vocês vão ter que estudar no feriadão. Vamos pra ilha. 10ª, vai de lanche. 12ª, 10ª. Repete pra mim, por favor, tava tocando. A 16ª. O que é o Executivo Central? Explica. Explique o Executivo Central, o que é o Executivo Central, fala isso que eu sabia dessa semana, é a mesma coisa. Se eu vou falar, eu vou falar, você fala isso. 17ª. Pode ser, eu não me apego a essas pequenas questões, você pode modificar, não tem problema. Contanto que você fale mesmo o que é, para mim tá resolvido, né? Não adianta você ter um nome em URIS correto e você não saber escrever, né? Vamos lá, 17ª, né? Passagem daqui para 17ª. Não é quem é o executivo central? Não, é 17ª agora. Você errou. Ah, você está com problema. A cognição sua já está dissonante Porque também. você está deixando doida aqui. Mas fique calmo, é assim mesmo. No início você fica doido, depois você se acalma, relaxa e fica bem melhor. Vamos lá. 17ª. Bora lá, gente. 17ª. 17ª. Fale sobre comportamento humano. Ó, dentro desse contexto, ó. Tá vendo, gente?
18ª. Expliquem a ação humana interna. Expliquem a ação humana interna. 18ª, não é isso? Isso. 19ª. Interna. Ó, ação humana interna. 19ª, explique a ação humana externa. Legal, gente? Agora vai ser a 20. 20ª e última. Fale sobre dados, vírgula, informações e processamento mental dos mesmos. E processamento mental dos mesmos. Legal, gente? Aí? Fale sobre dados. Informações, vírgula, informações e processamento mental dos mesmos. Certinho? Beleza? Vamos lá. Como a gente já está nesse feriadão aí, eu queria que vocês começassem a estudar. Porque se não começar a estudar e se organizar, fica complicado. Para poder vocês tirarem as dúvidas comigo, a gente trabalhar direitinho. Então tem alguns trabalhos, duas coisas para a gente fazer já. Porque um é para o final do ano, mas a gente tem que começar a trabalhar agora, senão não dá tempo. Certo? Vamos lá. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é uma pesquisa, bote aí. Uma pesquisa sobre... Você vai ter um bocado, vai começando a trabalhar, não tem que ter não. Uma pesquisa sobre... 10, 11, 10, 44. Pesquise sobre reforma psiquiátrica e lei antimanicomial. Reforma psiquiátrica. Você vai pesquisar. Reforma, eu vou falar aqui na aula, tá? Reforma psiquiátrica e lei antimanicomial. Certinho? Agora vamos falar do júri para vocês aproveitarem. Eu estou aproveitando o tempo para vocês terem um feriadão para começar a se organizar. Certo? As equipes já estão divididas? Vamos falar isso aqui rapidinho agora. Aproveitar o feriadão, porque tem um período para você organizar. Nós vamos fazer na segunda unidade um júri simulado. Ó, siga minhas instruções que vocês vão se dar bem, legal? Vamos fazer um júri simulado. Como eu quero variar um pouquinho, porque todo ano já tem aqueles que eu faço, eu queria fazer um diferente. Então eu escolhi o Emily Rose, o americano. Né? Ela tem... Escolheu qual? Emily Rose. Emily Rose, júri simulado. Então as equipes são, bote aí. O juiz vai ter que escolher um juiz, vocês escolhem entre vocês. Se vocês não escolherem, eu coloco o dedômetro, tá? Vai ter um juiz, vai ser um juiz e quantos assistentes o juiz quiser. O juiz só tem um e os assistentes um bocado. Vai ter 5 assistentes, 6, vocês decidem. Não tem problema nenhum. Os advogados, que são no plural, que é a defesa. Os advogados, que é a defesa. E o Ministério Público, que é a acusação. Certinho? E os jurados, que podem ser da mesma sala ou vocês podem escolher de outra sala. Pode trazer família? Pode. Não, Isso não é família, não. Para jurado não, para jurado não. Julgado, negócio de família. Então os jurados são 7. Olha lá, ó. Advogados, promotor, jurado 7. Então já assistam. O júri vai ser no mesmo modelo do filme. Lógico, com base na psicologia jurídica, que a gente vai dando aqui. Então já comecem a assistir o filme, legal? Para poder trabalhar. Certinho, gente? Aí defendeu o padre, cara. Defendeu o padre. Vamos lá. Aí você traz para mim de segunda que eu filme, beleza? Então, gente, vamos lá. A psicologia cognitiva. Olha lá, gente, ó. A psicologia cognitiva. Vamos lá, gente, embora. Bora para cima para a gente ver o filme. Nossa aula normal, mesmo até que horas?
10h40. Então 10h40 ou antes um pouquinho, a gente já bota o filme, tá? Para fechar a questão com vocês. A psicologia cognitiva fundamentou-se na prática experimental. Olha lá, gente, ó. Olha lá, ó. Bora lá. A psicologia cognitiva fundamentou-se na prática experimental, a partir da associação dos estudos da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela inspirou a psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva é uma das mais avançadas hoje, entre aspas, dentro do Ocidente, do mundo ocidental. Legal, gente? Dentro do mundo ocidental, entre aspas, é uma das mais evoluídas. Porque no passado, a gente vai estudar também, nós tivemos algumas forças como forças importantes, que a gente vai estudar: psicanálise e behaviorismo. A psicanálise e o behaviorismo foram importantes e nós vamos estudar também, tá? Certo? Essas duas nós vamos estudar também, além de outras que nós vamos estudar. Então a psicologia cognitiva, ela se baseia na inteligência artificial e nas neurociências. Por que, gente, nas neurociências? Porque aqui nós temos os nossos neurônios no cérebro, certo? Neurônios, que são ligados por sinapses e que fazem um contato comum com o nosso corpo e com o mundo externo, nosso cérebro, certo? O mundo ocidental acredita que o cérebro seja o executivo central. É quem executa de forma centralizada todo a nossa percepção, a percepção e mecanismos de compreensão da vida. Mas no Oriente, que eu acredito que seja uma psicologia milenar, mais evoluída do que a nossa, eu acredito, eu pessoalmente. Eu tenho direito a acreditar no que eu quiser, né? Agora, então eu acredito pessoalmente, você também tem o direito disso, desde quando fundamenta, né? Eu acredito que a psicologia de 10 mil anos é muito mais evoluída que a nossa psicologia. Então a psicologia oriental acredita que o cérebro é uma parte importante, é um comando importante, mas não é o executivo central. Existe um todo no nosso corpo, por exemplo, na acupuntura tradicional chinesa, medicina tradicional chinesa, acupuntura. Ela diz que nós temos o cérebro, mas temos os nossos meridianos e os pontos do corpo humano. Então o coração tem uma função importante, o pulmão tem uma função importante, o estômago tem uma função importante, o fígado tem uma função importante, e não é um comando só do cérebro, é um comando unificado. Mente e corpo se tornam um só para a medicina tradicional chinesa, certo? Para o Reiki, que é uma espécie de medicina japonesa, ele também fala dos chakras. Então nós temos os chakras, o chakra daqui, o chakra daqui, o chakra da garganta, o chakra do coração, o chakra daqui, certo? E aí vai os chakras todos até o pé. Então esses chakras são campos energéticos que recebem energia do cósmico para poder funcionar o nosso corpo. Então ele acha a interação também corpo e mente. Mas para o mundo ocidental se viralizou que o cérebro é o executivo central. Por que se viralizou? Teve essa grande repercussão? Porque é o seguinte, quando eu toco aqui, ó, automaticamente eu sinto. Toca aqui, ó, melhor para vocês, ó. Automaticamente eu sinto. Está um pouquinho frio, está um pouquinho quente. Agora veja só que velocidade, gente. Eu toquei aqui, instantaneamente eu sinto a textura, eu sinto se está frio, se está calor. Por que, gente, isso? Vamos lá? Por causa da cognição. Como é que funciona a cognição? Esse é o tato, não é isso? Nós temos os 5 sentidos. A cognição vai se basear nos 5 sentidos. Então, através do tato aqui, ó, automaticamente vem uma mensagem em fração de milésimo de segundo para o cérebro. O cérebro processa isso em fração de milésimo de segundo. Então ele vai pensar o quê? Você está na sala de aula, por quê? Porque eu já sei o que é um conceito de sala de aula. Você está pegando aqui é o quê? A parede, né? Não é parede não, aqui é uma divisória. Então é divisória. Porque eu já sabia antes o que era divisória. Então a minha visão olhou divisória, meu sentimento olhou e minha mão com o tato percebeu. Então isso veio para o meu comando de cérebro, voltou rapidamente, voltou e o cérebro processou numa velocidade que não tem computador no mundo capaz
de processar com essa velocidade. Processou e disse, aqui é uma divisória, aqui está um pouquinho frio, aqui você viu a textura e assim sucessivamente. Se eu não soubesse, viesse lá de Manaus e não soubesse que isso aqui é divisória, eu só ia sentir a frieza, mas não ia conseguir detectar se é divisória ou não. Concorda? Eu só sei que é divisória porque eu tenho informação armazenada, e aí são os dados, são as informações que são processadas através de que, gente? Da associação de ideias. Eu vivo associando ideias e utilizando a memória. E trabalho com a minha atenção e trabalho com a minha percepção. A minha atenção é o que eu posso ver, sentir, tocar nos 5 sentidos. A percepção é como eu processo essa informação. Gente, está dando para entender? Vou estar com alguma dúvida? É simples e eu vou cobrar nessa simplicidade. Só que a prova exige algumas questões que a gente vai treinar com vocês um pouquinho mais elaboradas. Questão problema, questão hipótese, que você vai ler e vai ver que muita coisa não tem a ver com o assunto, mas que você vai chegar ao cerne da questão porque você conhece, entendeu? Então se você conhecer não vai ter dificuldade. Então o que acontece? Nós temos o quê? A atenção e a percepção, certinho? E a partir daí eu tenho uma associação de ideias. Então eu vivo e eu sou a minha história de vida. Porque se eu pudesse fazer um trabalho de lavagem cerebral e apagasse todas as informações que eu tenho, eu começaria do zero. Então, ao perceber isso aqui, ó, eu ia como o bebê. O bebê percebe vultos, imagens desconexas, sem conexão com nada, ele não sabe explicar o que é aquilo. Com o passar do tempo, ele vai se aculturando, ele vai começando a perceber que isso aqui é frio, que o seio da mãe representa alimento, que a falta do seio, quando ele está com fome, representa, né, não alimento, fome. Ele começa então depois na escola a entender que o não alimento igual a fome. Ele começa a perceber que o alimento igual a saciar a fome. Beber água, saciar a sede. E ele começa então a aprender os conceitos. Certo? Então nós somos fruto de que, gente? Do meio e da educação que a gente teve. Da cultura que a gente teve. Se você for, por exemplo, no islamismo, você não vai encontrar uma moça assim. Ela vai estar com o véu coberto. Isso com a burca, isso para ela é uma coisa mais normal do mundo. Pode estar fazendo calor ou não. Porque ela aprendeu isso como? Na cultura dela, na infância dela. Quando ela foi à escola, que é o segundo agente socializador. O primeiro agente socializador, qual é, gente? A família. Então ela aprendeu na família. Minha filha, sua mãe, você é mulher, você aprende que é mulher, logo você veste burca. O menino, você aprende a ser homem, logo você não chora. Entendeu? E por aí lá vai. Então esses aprendizados todos foram oriundos de quê? Das convenções coletivas. E aí nós vamos, que eu dei na aula passada, estou repetindo. O capital faz a cultura, não é? A cultura faz as convenções sociais. As convenções sociais fazem as leis. As leis são o que, gente? O capital faz a cultura. A cultura faz a convenção social. A convenção social faz a lei. A lei é o quê? No caso ali seria Ordem, costumes. Ordem. Vou repetir. O capital faz a cultura. A cultura faz a convenção coletiva e social. A convenção coletiva e social faz a lei, que nós vivemos através da convenção, né? Principalmente aquela convencionada pela Globo, né? Falei errado. Televisão lá nos outros países, que antigamente era pela igreja, agora pelas televisões, pela mídia. Não é verdade? Então, essas convenções sociais fazem as leis, não é? A lei é o que, gente?
O capital faz a cultura. A cultura faz a convenção coletiva. A convenção coletiva faz a lei. A lei é o que, gente? A lei é o capital, gente. A lei é o capital. Porque quem fez a cultura foi o capital. Quem fez a cultura foi o capital. A cultura fez a convenção coletiva. A convenção coletiva fez a lei. A lei está a serviço e é o capital. Lógico. Aí você vem, patrimônio. A lei patrimonial, não roubar para garantir o patrimônio. Por aí, se a gente quiser fazer uma divagação sobre essa matéria. Entendeu? Vamos lá. Prosseguindo. Então você tem os estímulos internos e os estímulos externos. Quais são os estímulos internos? Vamos lá? Eu sinto meu corpo agora, eu tomei uma água, eu estou sentindo bem tranquilo, né? Tomei um copo de água, matei a minha sede, estou sentindo internamente meu corpo bem tranquilo. Praticamente senti aquela água geladinha descendo. Isso é uma coisa interna, né? Esse é o que, gente? Um estímulo interno. De quê? Saciar a sede. Né? Se sentir bem com essa forma de saciação da sede. Certinho, gente? Tem aí? Quais são os estímulos externos? Eu olhar uma moça bonita, como ela, como todos aqui que estão aqui. É uma visão, é um estímulo externo. Não é isso? A visão. Outro estímulo externo. Tocar aqui. Outro estímulo externo. Ouvir. Né? Os sentidos não são estímulos. Os 5 sentidos, em tese, são os estímulos externos. E internos é o que você sente. Algum de vocês, de olho biguado, sente uma dor de barriga. É o estímulo o quê? Interno. Porque é uma coisa bioquímica. Mas você sente, através do seu executivo central, que ele acusa você que está sentindo isso. Vontade de ir no sanitário é um estímulo externo. Vontade sexual é um estímulo interno. Certo? Interno? Interno. É interno. Hein? Você pode ser estimulado pelo externo. Por exemplo, vamos lá, na parte do sexo. Vocês vão ver em psicanálise. Vai aprofundar mais em psicanálise. A psicanálise do Freud era muito o ser humano como ser sexual. Mas olha só, o homem ele é estimulado sexualmente pela visão. Certo? Visão é o órgão que mais estimula o homem. O macho se atrai com a fêmea pela visão. Ele olha. A natureza faz interessante, porque quem vai atrás da fêmea em tese é o macho. Até na selva, né? Então pela visão. Ele olha alguns animais pelo cheiro, que a fêmea está no cio, ele sente aquele cheiro. Mas pela visão ele olha, ele vai atrás para poder conseguir a fêmea. A fêmea já não trabalha muito com a visão. A fêmea precisa dar toques, dinheiro que a fêmea quer. Mas não, vamos lá. Sexualmente, ela trabalha com o toque, o afeto, o carinho e o toque. Porque ela está numa posição, em tese, falo de forma animalesca, né? Ela está numa posição mais de recepção. Então ela passa a ter estímulo através do toque. Então quando você começa a tocar, o ato de tocar a pele da mulher é um grande estímulo para ela. O toque é muito importante para ela. Então ela começa a se estimular sexualmente através do toque. Certo? O homem através da visão. Então são dois sentidos que você, através dos tempos, o ser humano foi então realizando cognições, e a partir daí se habituou nessas cognições, certo? E essas cognições são passadas também pelo aprendizado. O homem aprende mais o menino a estar na visão e a menina através do toque feminino, porque a mulher tem mais afetividade. Até porque pelo fato de ser mãe, entendeu? Ela desenvolve mais afetividade. Então, mas isso tudo são convenções novamente, convenções coletivas que são aprendidas cognitivamente. Nós podemos ter uma sociedade que aprenda cognitivamente de forma diferente. Concorda comigo? Então tudo depende de como a gente é criado, desde a infância, e que a gente aprende através de memórias que a gente fica gravado, são dados e informações. Dados e informações são as memórias, e através do processamento dessas memórias, que se faz através da associação de ideias. Certinho? Certinho? Então cada vez mais que a mulher é tocada e ela desenvolve a libido sexual,
cada vez mais ela desenvolve essa cognição. Então, para ela, no cérebro dela, tocou, se ela gostou daquele toque, ela é estimulada. Logo, os dados e as informações são cognições. Nós somos uma espécie de computador extremamente desenvolvido para a psicologia cognitiva, perante a tese da psicologia cognitiva. Nós somos um computador extremamente sofisticado. Extremamente sofisticado. Então nós podemos nos programar. Certo? Por isso que a psicologia cognitiva ela caminha um pouco com a psicologia positiva. Nós podemos fazer programações na nossa vida. Nós somos seres programados. Programados a sentir, programados a fazer todas as nossas ações, realizar todas as nossas ações. Então vamos lá, codificação. A codificação se dá quando você tem uma atenção, certo? Dessa atenção você tem uma percepção, dessa percepção você codifica o que é esta coisa. Ao tocar aqui novamente, eu tenho o quê? Ó, fechei o olho, eu tenho atenção, não tenho? Aí eu senti frio, abri o olho, a segunda atenção, e percebi que é uma divisória, não é? Essa informação correu em fração milésimos de segundo, uma coisa muito rápida. Foi para o meu executivo central, processou. Eu sei que isso aqui é divisória, porque eu tive a experiência de ter ver e sentir uma outra divisória. Eu sei que isso é frio, porque eu tenho o que é o conceito de frio. Processei, então eu digo, eu estou tocando uma divisória que está fria. Entendeu a codificação? Entendeu, gente, a codificação? Ou ficou dúvida na codificação? Por isso você pode raciocinar para tudo na vida. Atenção, percepção, codificação. Certinho? Aí você vai caminhando para o lado de cá. Você vai caminhando para a representação mental. Ela, por exemplo, atendeu o telefone e falou alô. Por quê? Ela podia falar oi? Podia. Ela podia falar e aí? Podia. Ela podia falar outro termo qualquer? Podia. Tanto é que no inglês é outro termo, no espanhol é outro termo. Note que nós estamos vivendo convenções aprendidas em outras experiências. Por isso a psicologia cognitiva experimental, que vem da experiência humana. Então, aprendemos que ao atender o telefone a gente fala alô. Certinho? Entendeu? Como é? Tinha um professor de psicologia que ele me dizia, olha, eu não digo aos meus pacientes, bom dia, tudo bem? Porque ele está vindo para mim, eu sei que não está tudo bem com ele. Então eu falo olá. Então a gente que era estudante fazia logo na brincadeira, o apelido dele chamava olá. Quando ele chegava, olá, 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 então eu chego a vocês olá. É uma ideia da cabeça dele, cognitivamente, entendeu? Não, mas o correto ele estava um pouco certo, mas o correto, convencionalmente, pela convenção social, eu chegar para vocês aqui na sala de aula e dar bom dia, tudo bem? Ou chegar, bom dia, olá. Aí é questão de loucura, então você vai. Mas a cognição é meio assim, é meio condicionada. A pessoa aprende a condicionar. Quando você começa a ter conhecimento, você passa a descolar um pouco das convenções coletivas e dos seus condicionamentos, certinho? Na turma da noite eu estou fazendo, tenho que falar para você para não ficar parecendo que está sendo uma coisa desigual, eu gosto de igualar todas as coisas. Eu estou fazendo na quarta-feira uma experiência, só tem lugar para 2 pessoas, porque é muito pequenininho aqui na faculdade, de programação no nível alfa mental. Nós temos o nível beta de consciência, nível alfa, o nível mais baixo. Aí eu vou fazer um relaxamento com o pessoal para treinar, entrar no nível alfa e perceber as suas cognições e trabalhar a si próprio. Só tem vaga para 2 pessoas. Estou falando porque... Eu quero. Eu vou. 2 pessoas. 3, pronto. As 3 que levantaram a mão. Os 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, acabou. Não tem vaga para ninguém mais. Aí na próxima semana... Na próxima semana, presta atenção, olha só. Aí na próxima semana, que vai ser outra semana, a gente faz com outro grupo, entendeu, gente? Para poder ir variando. Para chegar ao nível que eu possa reunir pessoas. Porque se botar muita gente, aí pode ter zoado e tudo, atrapalha o trabalho nosso, entendeu? Aí na próxima semana a gente faz, aí vamos ser solidários aí, né? Com os colegas, né? Para a semana, quem não viu, quem não foi, vai na outra semana. Eu prometo vir toda semana, 5h30. Estou fazendo esse compromisso extra, atividade do professor. Estou fazendo de forma voluntária, não estou ganhando nada por isso, mas pretendo que vocês desenvolvam isso para quê? Aí a gente tem que desenvolver para um objetivo. Na faculdade, existe um grande objetivo de você estar calmo, tranquilo, estar programado bem. Fazer as provas. Por quê? Porque você vai enfrentar o exame da ordem. Concorda comigo? E você pode saber tudo no exame da ordem. Se no dia você não estiver bem, meu amigo, já era. Você não vai se lembrar, não vai raciocinar,
vai te titubear e a prova é cruel. Ela é feita para lhe derrubar. É um sistema nosso, nós vivemos um sistema competitivo, de reserva de mercado. É feita para lhe derrubar. E se você não tiver tranquilidade, serenidade para observar a prova, raciocinar com calma, ter sua atenção, recordar, associar suas ideias, até mesmo no dia da prova entrar em alfa, uma semi-alfa, um estado bem relaxado, que você esquece do mundo e vai fazer aquela prova com toda a calma do mundo, certo? Quantas vezes você já fez uma prova e saiu daqui, chegou em casa, fez a mesma prova, muito melhor? Quantas vezes? Né? Agora, se você não estudar nada para o exame da ordem, não estudei nada durante 5 anos, e quiser passar com o meu método, não é o caminho, tá bom? Esqueça esse caminho. Agora, se você estudou mesmo, se dedicou mesmo, o que você sabe vem à tona quando sua mente está mais tranquila, quando sua mente está sem emoções, quando sua mente está serena. Então, essa prática de serenidade nós temos que ter, porque vivemos um mundo extremamente, vocês sabem, estressante, gera ansiedade, gera depressão, certo? Raivas, os juízes com aquelas funções egóicas, certo? Funções egóicas, um juiz me procurou, que é meu amigo lá no interior de Aracaju, me relatando que ele praticamente estava com transtorno do pânico. Como ele é meu amigo, né, fez uma pós-graduação comigo, meu amigo, ele me chamou para a casa dele, pagou a passagem, pagou tudo. E eu disse, não vou cobrar nada para você, vou te ajudar. Aí comecei a explicar, você é uma pessoa de nível, é um juiz. Então você já sabe até pedir para que todos os processos da vara dele declarassem como estado de suspeição. Quando não tem negócio de fofoca, quem é advocacia tem fofoca, né? Martinez é amigo do juiz, já tem um processo a favor dele. Não, nessa comarca não tem processo nenhum. Ele se julga em estado de suspeição, passa para outra comarca. É uma comarca do interior, né? Então é resultado da história, não tem um processo nenhum lá com ele para dizer que eu estou, né, fazendo isso. Então eu fico para ajudar ele. Aí eu disse a ele, sabe quem é a maior vítima de você ter um ego exacerbado, de você ser prepotente e arrogante? Ele mesmo. Você mesmo. Porque quando esse ego cair, você vai cair numa depressão, entendeu? Você vai cair numa tristeza profunda, você vai cair. Mas então, você ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa. Lógico que o juiz não pode ser uma pessoa que ele está julgando, né? Não pode ser. Não pode ser assim, né? Lógico. Mas chegar, cumprimentar as pessoas, dar bom dia, né? A minha até me disse aqui, uma menina que estava aqui, não sei se ela está aqui na sala, tua sala. Porque fomos para a audiência que a juíza estava comigo, não foi? E a juíza nem bom dia deu. Talvez também não pode julgar a pessoa. Às vezes a pessoa pode estar ali numa tensão muito grande, querendo julgar, atenta àquele julgamento, preocupada, que o juiz também é avaliado por todos, né? Não tem a dúvida nenhuma. Aí a pessoa esquece de dar um bom dia. Mas você tem que se habituar, vocês têm que se habituar a tratar bem as pessoas. Por quê? Porque você faz um bem a você mesmo. Tratar mal a pessoa, você faz um mal a você mesmo, certo? Então, evite. Evidentemente, quando a pessoa te agredir, eu não vou pedir para vocês serem santos, que ninguém aqui é santo. Nem eu sou um ser humano também, né? O cara me agride, me xinga, eu vou xingar ele também, entendeu? Na outra turma, por exemplo, eu faço um trabalho bem legal aqui com a turma, que tem uns probleminhas também. O direito geralmente começa a dar problema, gente. Porque é uma profissão meio neurotizante, não quero estimular não. Geralmente o profissional do direito é arrogante. É arrogante e fica neurotizado, entendeu? E aí tem problema, isso acontece. Eu quero evitar, tornar vocês um pouco mais leves nessas coisas. Porque aí, por exemplo, eu disse na turma lá, ó, enquanto vocês não me agredirem, pra mim tá tudo liberal, tudo tranquilo, eu tô light. Agora, se me agredir, é função egóica minha, né, do ego meu, eu vou reagir. Né? Se xingar minha mãe, se me bater, ou se me xingar, eu vou xingar. Se me ameaçar, eu vou ameaçar também. E aí, assim por diante. Aí é aquela história. Aí a turma começou a ficar legal. Aí teve uma aluna que começou a aflorar, querer falar, coisa e tal. Eu deixei ela falar. Ela pediu para falar, deixei ela falar direitinho, para ficar mais não. Aí eu disse, gente, o problema talvez dela é chamar a atenção de vocês. Então está faltando a vocês talvez um acolhimento a ela. Entendeu? Um acolhimento a ela. Então vocês acolham ela, bota na equipe, começa a trabalhar com ela. Quando chegar, e aí, tudo bom? Bom dia, como está você? Aí chega um colega, tudo bem? Está bem, você está bem hoje mesmo? Posso te ajudar? Estou aqui às suas ordens, entendeu? Aí ela começa a ganhar confiança e começa a viver. Gente, se o ser humano soubesse mais um pouco de relacionamento humano, de análise de comportamento humano, olha lá, gente, vai lá. Nós teríamos uma sociedade melhor de se viver. Não é, gente? Concorda? Professor, mas hoje você se leva a pessoa, já pensa que é vete, aí, meu Mas paciência, mas você então você é uma postura mais fresca, porque mulher está falando com homem também?
É, o dono já fica entrando, vai sim. Mas você chegar sério para ele e falar, bom dia, colega, tudo bem? Como vai? Não vai pensar que é frente. A não ser que você tenha uma coisa com ele, aí sim, entendeu? Mas se chegar, também não tá assim também não, né? Se chegar para o colega e perguntar, como vai, colega, tudo bem? Não vai pensar que é frente, não. Eu acho que não. Você está precisando de alguma coisa, posso te ajudar? Eu faço isso com as pessoas e ninguém pensa que é frente. Agora, se você também quiser frente, você tem que convidar, ó, minha filha, é o seguinte, ó. Queria falar com você, porque hoje à noite a gente comeu uma pizza, aí já a coisa começa a ficar. Nós podemos estudar sozinhos, eu e você. Aí já fica complicado, né? Agora, mas se chegar para uma colega e perguntar, eu acho que ela também não vai. Se um colega chegar para você, bom dia, colega, tudo bem, tá precisando de mim? Você vai pensar que é frete? Não, não tem nada a ver. Uma pessoa educada. Uma pessoa educada, eu chegar, tudo bem, como é que vai você, né? Agora, se eu lhe convidar para sair, já fica meio, né? Não é, também pode não ser frete, eu quero sair só, eu sozinho. Pode ser frete, mas que a frente é frete, né? O ser humano. Aí, como é, vamos ver aqui a aula, gente, ó. Por que você pensa que é frete? Porque a sua codificação da atenção e da percepção ao convite verbal, olha lá, gente, ó, ao convite verbal de sair um homem e a mulher, você codifica através da associação de ideias, através da sua memória. Porque você já ouviu dizer que um homem sair com a mulher é para namorar com ela. Entendeu? Mas se você tivesse ouvido dizer, olha lá, gente, ó, cognição, bora lá, ó, para ficar bem legal a cognição. Se você tivesse ouvido dizer, que sair com a mulher representa uma amizade, é hipótese, estou falando cognição avançada. Tivesse isso na sua memória, tivesse na associação de ideias, você nunca ia maldar que convidar seria namorar. Convidar a namorar porque está codificado na sua mente, na sua memória e na sua associação de ideias. Está dando para entender, gente, o mecanismo? Estou dando na prática mesmo, como essa aqui. Vocês vão dizer isso no questionário, na prova, com as suas palavras. Agora, procurem pegar um palavreado científico, porque vocês estão na faculdade. Precisam de um palavreado científico. Precisa falar cientificamente. Mas não deixe de desenvolver através de suas palavras. Isso é muito importante. Legal? Diga, meu amor, você queria falar também? Desculpe. Ele queria, só um minutinho aqui, diga aí. Eu perdi um pouco o foco, mas vou retomar. Vamos lá. Desculpe, eu não você sei podia falar sobre hipnose e se a hipnose podia ajudar nesse processo de relaxamento. Vou falar com você. Ô, meu querido, aí, entra aqui. Posso assistir sua aula? Pode, meu querido, aí. Pessoal, bom dia. E aí, isso aqui, ó. Isso aqui é irmão meu, colega meu. Né? Advogado, e veio aqui só para Assistir a aula. não assistir a aula, ele veio para ensinar. Obrigado. Professor Antônio Arroio, diga, meu querido, aí. Prazer falar contigo aí. Se melhorar, fica melhor. Tá tranquilo hoje? Ficou, velho. Tá com dia no bolso? Tá com dia no bolso, né? Vamos lá, então vamos falar sobre a hipnose. Olha lá, gente, ó. Vou falar sobre a hipnose, ligando a hipnose cognitiva. Porque nós estamos falando de cognição, tá bom? Vamos lá, meu amor, diga, meu amor, diga. Pessoal, aí no caso do comportamento, que ele é meio que automático, é contra a sua vontade. Você não quer agir daquela forma, mas você age dessa forma. Mas esse caso é o impulso. Eu sou assim, Porque você está codificada e, lógico, condicionada a agir com impulso em determinadas situações. E como é que eu faço para tratar isso? Vamos lá? Vamos dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você. Eu estava no carro, dirigindo o meu carro. Olha o impulso qual é. Vou dar 2 impulsos para você. Vou desligar o telefone, desculpa. Vou dar 2 impulsos para você. Eu estou no meu carro passando e automaticamente eu encontro o professor Antônio Arroio. Antônio Arroio. Professor Antônio Arroio, professor da faculdade de oratória. Fez um curso excelente aqui e vai repetir se Deus quiser, né? A turma adorou, viu? Minha turma adorou. Foi excelente. Jogou duro. Oratória aí é o homem certo para vocês tomarem o curso, professor Antônio Arroio. Então eu estou passando na rua com o vidro aberto e ouço: professor Martinez, como vai? Automaticamente qual é? Um sorriso, o cara está cumprimentando. É impossível. E uma cena com a mão assim. Não é, gente? Impossível? Concorda comigo? É impossível. É um comparamento de impulso. Porque eu estou condicionado. Certo? Outras experiências passadas ocorreram. Eu fiz uma associação de ideias, não esquecendo que o nosso cérebro é um computador. E dessa associação de ideias, recebi um input, uma entrada, codifiquei e saí. Está lá gravado. Nova situação, eu faço a mesma associação de ideias, pela memória associação de ideias, e respondo da mesma forma. Aí eu estou também passando, outro dia, caso reais que eu estou contando a você. Passando, e o ônibus também veio, né?
Aí quando parou, é assim que bate. Aí eu baixei o vidro. Isso depois de ter feito psicologia, psicanálise, porque antes meu sangue era espanhol, era dar tiro, né? Era dar tiro. Mas evidentemente a gente, o ser humano de evolução, né? Vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais consciente de que você precisa viver na sociedade de forma pacífica, de forma civilizada, de forma ordeira, de forma comportada, etc, etc. Eu baixei, meu amigo, não é assim que se bate. O senhor está ultrapassando. O senhor vai lá andando. Não vou andando não. O senhor vai me respeitar ouvir que eu estou lhe falando com o senhor. Se o senhor está fazendo isso, está errado. Eu estou certo na minha mão. Como som bebê. Aí ele me irritou. Aí o que acontece? Como ele me agrediu, e eu tenho a mesma coisa, associação de ideias, processamento de dados, certo? Dados coletados, associação, memória, eu reajo, certo? Se alguém chamar filho da mãe com vocês, qual é que você vai, a resposta você vai dar? Você vai reagir, né? Você vai reagir da mesma maneira. Concorda comigo? Então você vai reagir da mesma maneira. Então isso é impulsivo. E mais, se você tem uma pessoa que lhe trata bem todo dia, a tendência é quando a pessoa falar com você, você querer ouvi-la. Se você tem uma pessoa que lhe trata mal, a tendência é você recuar. Você não quer mais ouvi-la. Já nem quer conversar com ela, nem quer cruzar com ela. Mas naquele dia ela quer falar uma coisa boa para você. Mas ela sempre lhe agrediu. Certinho? Por exemplo, chega aqui um aluno, hipoteticamente que eu não tenho os alunos, graças a Deus, os alunos meus são bons. Porque eu também treino, trabalho eles para ficarem bons, né? Mas tem um aluno que chega para um professor, o professor lá qualquer, e diz a ele que todo dia é agressivo com ele. No outro dia ele quer dizer uma coisa boa a você, mas o professor já corta, pá! Por quê? Porque o cara foi agressivo com ele. Então esse é um comportamento impulsivo. Certinho? Então você tem um comportamento sempre impulsivo. Porque outro detalhe na cognição é que você trabalha muito de forma inconsciente. Nós somos 90% piloto automático. Nós não temos consciência do que estamos fazendo. Eu pego o carro aqui agora, eu vou inconsciente para o fórum, pensando lá em outra coisa, lá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, voltando aqui o gancho, na hipnose ou semi-hipnose cognitiva, você passa a estar, e aí eu vou fazer um gancho com a terapia Mindfulness, que é a terapia da meditação e da atenção plena, você começa a ter atenção plena. Onde é que eu estou aqui agora? Eu estou na sala de aula, com a presença ilustre e maravilhosa do professor Antônio Arroio, professor de oratória. Estou diante dos meus alunos, estou dando a matéria de psicologia jurídica. Então, estou consciente que estou aqui. Eu não estou nem no passado, nem no futuro. Nós vivemos em dois lugares que não existem: o passado e o futuro. Futuro é perspectiva. Você está aqui estudando, ele está falando exame da ordem. Você já viajou no tempo e já está no exame da ordem. Já fui lá e já voltei. Já foi lá e já voltou. Ou então você está no passado, se lembrando da época que você entrou na faculdade. Lembrando de mágoas, lembrando de sentimentos positivos, Negativo. né? E às vezes você se encontra sorrindo. Por quê? Porque você se lembrou de bons momentos na sua vida. E às vezes essa lembrança negativa faz até um mal-estar para o seu organismo. Na hipnoterapia cognitiva, você vai ser treinado para descodificar algo na sua vida que não lhe interesse e codificar algo na sua vida que seja positivo. Por exemplo, você faz uma prova ruim, mas você estuda. Por isso que minhas avaliações não são só focadas no dia da prova. O dia da prova é uma fotografia que eu tiro de você. Mas você é uma fotografia? Ou você pode se embelezar e ficar bem melhor no outro dia? Concorda comigo? Né? Se tirar uma fotografia sua de manhã cedo, você acordando, você não tomaria susto? Mas se você vindo para a faculdade toda arrumadinha tirar foto, não é melhor? Concorda comigo? Não é gente? Concorda? Então a prova é uma fotografia daquele dia. Essa fotografia, ela não tem um valor de quem é você. Então a gente procura fazer outras avaliações para que você não fique só refém da prova. O que acontece? No dia da prova, se você não estiver tranquilo, se você não estiver relaxado, você pode ter estudado como for. Você vai tirar uma nota baixa, você vai se atrapalhar, e você saindo daquele momento ali, 2 horas depois em casa, tranquilo, você faz a mesma prova e tira outros resultados. Eu faço essa experiência com vocês aqui, a hora que você agora tem que fazer uma experiência real.
ir para casa e fazer a mesma prova sem olhar nada, sem pescar, sem nada. Tem que ser fidedigno. Eu faço uma comparação. Quem quiser fazer essa aposta comigo esse semestre, eu topo fazer. Agora, tem que ser sincero com você mesmo. Não pode ser. E eu dou ponto para fazer essa experiência. Eu quero ver a prova de vocês feita aqui, no momento em que você entra e me encontra. Por mais light que eu esteja parecendo a vocês, a minha figura no dia da prova vai ser um momento de tensão. Vai ser um momento de ansiedade. Eu quero dar a mesma prova para vocês, vou fazer essa experiência com vocês, tá? Querendo fazer outra turma, fazer com vocês também. Vocês vão levar para casa e vão fazer 3 horas depois da prova. Bem relaxado. Não vão olhar em caderno nenhum. Porque é uma experiência que a gente está fazendo para até mostrar na faculdade amanhã depois um trabalho científico sobre isso. Você vai ver que você vai fazer uma prova, vou fazer o comparativo nas 2 provas. Você vai ver que você tem uma prova melhor. Em casa, mais tranquilo, e aqui, pela atenção. Então, na hipnose, que é a hipnose cognitiva... Hein? Não, não é valer de casa não, valer daqui mesmo. A de casa você vai ganhar um pontinho só. Na hipnose condicionativa, ou na hipnose cognitiva, você vai descodificar esses momentos de tensão para codificar um momento de prazer, de calma, para você fazer sua prova com toda a tranquilidade do mundo. Deu pra ver? É isso que vamos fazer quarta-feira, 17 de setembro. Legal? Gente, vamos lá. Ficou alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Os estímulos internos e estímulos externos. Aqui nós vamos para a ação interna e a ação externa. A ação interna, ela tem a ver com os estímulos internos e a ação externa tem a ver com os estímulos externos. Então, eu recebo um estímulo externo e tenho uma ação externa. Você apresenta a minha mão, ó. Aperta minha mão. É o quê? Uma ação, um estímulo externo que eu apresentei a ela e ela também apresentou um estímulo externo. Estímulo interno. Ela pensou. O professor Martinez, eu queria falar isso com ele. Eu pensei, será que eu posso perguntar isso a ela? É um estímulo interno. Certinho? E esses estímulos internos, eles são também ações, se convertem em ações internas e ações externas. Eu queria deixar para a próxima aula, nós já falamos do impulso, nós vamos parar aqui em sentimentos e vocês me lembram que eu parei em sentimentos para explicar tudo isso aqui para vocês. E aqui para baixo, ó, o A, B, C, D, F, também na próxima aula que fica mais complexo. Agora eu queria dar um ponto importante, 2 pontos importantes para fechar. Eu queria colocar para vocês uma questão importante. Primeiro, onde é que ocorre a psicopatologia? Patologia, doença, psico da mente, psique. Onde é que ocorre a psicopatologia? No cérebro. No cérebro, em tese, né? No cérebro, né? Quando você, vamos lá, eu vou dar isso mais profundamente, mas só para você entender. Alucinação e delírio. Delírio é o que, gente? O delírio é uma falsa codificação. Vamos lá? Um delírio? Eu pego, vamos lá, um exemplo de delírio. Eu pego uma imagem real, ela existe aquela imagem, aquela moça ali, é uma imagem real, certo? Ela existe, eu vejo aquela moça, mas eu digo, como é seu nome? Maihai. Você não é Maihai, você é Luanda. Mas como, professor? Eu sou Maihai. Não, você é Luanda. Eu estou vendo uma imagem real dela, mas ela está sendo falsificada na decodificação da minha mente. Isso é um problema psicopatológico. Por que eu estou vendo Luanda? Porque Luanda foi uma namorada minha, que depois foi para Angola, Luanda, certo? Entendeu? Isso é exemplo hipotético, né, gente? E que me deixou aqui chorando e coisa e tal, triste, e ela, eu quero que seja Luanda, certo? Isso é uma psicopatologia. Isso é um delírio. Você tem um delírio. Gente, você tem uma atenção e você tem uma percepção que é real. Porém, na codificação, há o falseamento, há a falsificação, no delírio. Na alucinação, quando você alucina, você não tem uma imagem real. Ela é irreal. Mas você acredita que seja real por sua codificação errônea. Olha só, delírio, codificação falsa. Olha lá, gente, delírio, codificação falsa. Alucinação, codificação inexistente.
Certinho? Codificação imaginária, que você transforma ela em realidade. Vamos lá? Alucinação? Eu estou aqui e digo para vocês, não é meu caso não, viu gente? Não sou maluco, viu? Por que vocês não estão ouvindo não? Eu estou ouvindo vozes. Fazendo uma voz está dizendo assim, reprove a turma toda. Reprove a turma toda. Isso é uma alucinação. Não é alucinação. Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Vamos olhar aqui, olha lá, todo mundo ali, olha lá, amigo, olha lá você. Olha lá, aqui, ó, aqui. Tem uma barata, entendeu? Tem barata? Tem barata nenhuma. Eu imagino um objeto e alucino. Tem uma codificação e a decodificação que se transforma em uma representação mental de algo que inexiste, de algo imaginário. Mas para mim, aquilo se tornou realidade. Aquilo se tornou uma realidade. Certinho, gente? Então, na questão da psicopatologia, é isso assim que funciona. Eu vou só fechar a diferença entre a esquizofrenia e o psicótico. E antes eu vou falar sobre a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica, no passado, vocês vão ver na lei, vocês vão ter que pegar uma lei, olha lá, ó, é uma lei mesmo, que vocês vão estudar essa lei do início ao fim, é a lei antimanicomial. Porque no passado, quando você era doente mental, entendeu, Antônio? E aí eu quero render homenagens aqui, muito importante, às filosofias que estiveram na frente da humanidade, buscando o humanismo, buscando um ser humano liberto, livre, e não um ser humano escravo. Essas filosofias que estiveram sempre na frente, foram diversas, né? Os filósofos intelectuais, podemos citar aqui, por exemplo, a Rosa Cruz, podemos citar os Cavaleiros Templários, podemos citar a maçonaria. São instituições cujo caráter filosófico está mais avançado, o zen budismo, né, no Oriente, por aí lá vai, está mais avançado do que a sociedade e tenta fazer com que a sociedade avance. Na reforma psiquiátrica, nós tínhamos o cidadão doente, excluído da sociedade, num porão lá. E aí eu dizia o quê? Ele tem uma possessão demoníaca. Na realidade, pela psicologia, né, cognitiva, ele tinha um problema no seu decodificador. Um problema, é como se o seu HD tivesse um problema com um vírus, né, ou com um defeito de processamento. Certinho? Então, esse cidadão é excluído da sociedade. A reforma psiquiátrica veio e entendeu que o cidadão não pode, por uma doença mental, ser excluído da sociedade. Pelo contrário, ele tem, dentro da medida do possível, porque certos elementos são violentos e perigosos, esses têm como última ratio que está excluído da sociedade, mas, não sendo violentos, eles poderiam voltar ao convívio social e familiar, e através desse convívio ele estaria reinserido na sociedade. E quem sabe até recuperado dos seus problemas psicopatológicos. Certo, gente? Então, aí surge a reforma psiquiátrica, para acabar com o manicômio, ou pelo menos diminuir ao máximo aquela instituição segregadora que se tornava lixo de pessoas. Certinho? Então, aí vem a lei. Você vai botar na internet e você vai descobrir a lei. A lei antimanicomial. A lei antimanicomial teve diversos psiquiatras, certo? Pertencentes, por exemplo, à Ordem Rosa Cruz, de forma internacional, fizeram um trabalho para trabalhar o ser humano como um ser humano melhor, como um ser humano que pudesse ser recuperado, como um ser humano que pudesse voltar à sociedade. Até porque não era uma forma generalizante, era um ser humano singular, subjetivo, com direitos e deveres. E a própria lei, vocês vão ver que ela trabalha protegendo, do artigo 1º até o último, protegendo os portadores de doença mental como um sofrimento humano. E que a sociedade humanista solidária não pode lavar as mãos e simplesmente excluí-los. Nós temos que incluí-los, certo? Lógico, por exemplo, o matador em série. Esse não pode conviver aqui com a gente, mas será que uma pessoa que teve um problema, um distúrbio qualquer, e ela não apresenta uma periculosidade para conviver conosco, nós não poderíamos trazê-la para o nosso meio e tentar recuperá-la? Não seria humano isso?
Então é humano, nós devemos fazer dentro dessa proporção. Então vocês vão estudar a lei antimonicomial e vão ver dentro da lei, nos seus artigos, tudo isso. Quanto à inimputabilidade, que eu já comecei a fazer a introdução, vocês vão ver no artigo 26, bote aí, que é o artigo 26, é o artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Ele vai tratar do inimputável. É aquela pessoa que não tem consciência dos atos que pratica e a partir desse momento ela é considerada não responsável pelos mesmos e aí ela vai ficar o quê? Ou no hospital psiquiátrico ou com tratamento de ambulatório, mas com convívio na sociedade com o ser humano. Tá certo? É o artigo 26 do Código Penal. Voltando aqui, eu vou fechar hoje aqui com esse assunto. Vou abrir um pouco a palavra ao professor Antônio Arroio para o curso de relatório e outras coisas que eu quero fazer. Voltaremos ao filme e fecharemos então a nossa aula de hoje. A distinção entre o psicótico e o psicopata. Que a gente vê no senso comum, delegados, promotores, juízes falarem errado, porque não tem conhecimento que vocês estão tendo aqui agora. Ah, é psicopata? Não. Nem todo bandido é psicopata, nem todo é psicótico. A diferença, quando você for analisar ele, é a seguinte: se ele acreditar piamente nas suas convicções, em teses, alucinatórias e de delírios, se ele acreditar, ele é um psicótico. É esquizofrenia, é psicopatia. Porque o psicopata, ele é dissimulado. Ele não acredita naquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Tive um cliente que teve um problema lá, porque ele fazia na internet curso de delegado ambiental. Eu gostava disso, cara. Ninguém sabe o que acontece na nossa codificação, decodificação, nossa representação mental. O cara gostava daquilo, não sabia por quê. Mas cada um tem uma loucura, cada louco tem uma loucura. Olha só, ele gostava de delegado ambiental. Aí fez um curso, recebeu a carteirona de delegado ambiental, e gostava de andar com aquilo. Não fazia mal a ninguém, ele não faz mal a ninguém. Mas ele quer ser delegado ambiental. O que eu posso fazer? Entendeu? Aí o guarda parou ele, numa blitz. Ele aí sacou, um pouco arrogante, né? Eu sou delegado ambiental. Mas o guarda, um policial militar, que deve ter sido meu aluno, né? Concorda comigo? Começou, meu amigo, mas eu sou delegado ambiental de qual órgão? Começou um aluno meu, deve ter sido um aluno meu, né? Policial. De qual órgão você é? Começou a apertar. Ah, você não tem direito como delegado ambiental. Ah, discussão, levou para a delegacia. Chegando lá, encontrou uma arma. Coisa besta, porque eu acho até que esse controle de arma deve ser liberado para o cidadão andar com ele num carro, andar com ele na sua residência, não na rua, né? Assintosamente, mas em casa, dentro do seu estabelecimento comercial, dentro do seu carro. Eu acho que o Brasil está acabado com frescura. O cara anda mesmo e acabou. O bandido anda e acabou. E acabou. E a gente fica sem uma proteção. Tem uma arma, não é só no interior, o pessoal falou naquela lei de desarmamento, não é só questão de ser humano, não. É questão de bicho, é questão de tudo. Você tem que ter uma arma, porque uma cobra, um bicho, até gato do mato assusta no interior. Você imagine, entra em casa, faz miséria. Então você tem que ter uma arma. E cada um responde pelo uso da arma indevido, né? Agora é o resultado da história. Aí foi processado por isso, o crime bobo, diante dos crimes que nós estamos vivendo hoje, sem nenhum sentido, o cara limpo, na coisa. Aí quando chegou na audiência, eu disse, olha, você vai dizer ao juiz que você não apresentou a carteira na intenção de ser delegado ambiental. Você fez um curso de delegado ambiental, apresentou a carteira, pensando ser válida como identidade. Ah, ele inchou. Não, doutor! Eu vou dizer ao juiz que eu sou delegado ambiental! Ele inchou. Eu olhei para ele assim, sim, como é que nós vamos fazer? Não sei. Na hora que o juiz perguntou, o senhor é delegado ambiental? Sou delegado ambiental! Aí fica difícil você defender, né? Aí ficamos eu, o promotor, o juiz olhando para a né? Sem saber o que fazer, né? Se ele é mesmo. Então, esse é o psicótico, esse é. Eu estou dizendo que ele seja. Estou dizendo que a codificação dele está errônea, tá? Está errônea. Ele tem o que, gente? Se fosse diagnosticado, ele tem alucinação ou delírio? Alucinação. Não, é delírio. A carteira dele é real, o diploma dele é real, só que a explicação do que ele é que não é real. Então o objeto é real, só que o falseamento, a falsa decodificação em cima do objeto, entendeu? Que é a carteira. Aí ele estaria delirando. O que acontece? Eu rodei o processo, que o processo comigo roda no cara, né? Pra lá, pra cá, tá, caiu em prescrição.
Não toca mais não. Caiu em... Ninguém toca mais no assunto desse processo e acabou. O tempo passou. O que eu acho de uma justiça fascinante, né? Punir um cara desse daí. Ele tem a questão da psicose. Agora vamos ao psicopata. Se fosse um psicopata, porque o psicopata ele é o quê? Ele não tem nem delírio nem alucinação. Ele decodifica bem. Ele só não tem emoção. Ele não tem emoção, ele não tem compaixão humana e ele não tem remorso nem arrependimento. Alguma coisa no sistema límbico dele, do cérebro, fez com que as emoções dele fossem diminuídas ao mínimo, e alguns autores dizem que ele não tem nenhuma emoção. Ele só tem interesses pessoais de fazer o mal, subir na vida, alcançar os objetivos dele. Então, se fosse um psicopata, e notem, na revista, eu vou dizer para vocês, os psicopatas estão assumindo os cargos de direção nas empresas privadas e públicas, de forma assustadora. Porque o psicopata, ele não tem remorso nem compaixão. Por exemplo, eu chego aqui e vocês sabem, estão seriamente vendo que eu sou uma pessoa espiritualizada, né, desenvolvida. Então eu chego e faço algum mal, ou persigo, sei lá, alguma coisa, ou erro, com um aluno qualquer, né? Chegando em casa, eu olho a prova dele, poxa, rapaz, bate o arrependimento, né? Eu não devia ter feito isso com ele, talvez, vou lá conversar, não é? Então eu vou corrigir, porque eu tenho um sentimento de compaixão humana, tenho uma sensação de remorso. Até um criminoso mesmo frio, como é que tem um crime passional, ele chora, tem sentimentos verdadeiramente, né? Porque o psicopata chora de forma falsa. Ele tem um sentimento de arrependimento, né? Foi uma coisa de impulso, ele se arrepende, mas o psicopata não. Ele não se arrepende. Então, se fosse um psicopata, na hora que eu falei, quando a gente perguntar sobre carteira, a gente não sabe nada de carteira. Sim, senhor doutor. Ok. O senhor se apresentou como... Espera um pouco, alô? Alô? Quem é que está falando? Ah, tá onde você? Pronto, pode vir, pode descer, abração. Eu estou na sala 102, viu? Peça pro rapaz entrar, viu? 101. Primeira da 101, um abraço. Viu o resultado da história? Então o psicopata, ele seria o quê, gente? Ele seria um cara que iria dizer, não, doutor, tudo bem. Na hora que o juiz perguntasse, não, ele não tem apresentado carteira para o senhor, não. Eu não apresentei nenhuma carteira, não. Eu fiz um curso de ambiental, mas não apresentei nenhuma carteira para o senhor, não. Estou até equivocado, eu vou até lhe processar. Com isso, coisa e tal, né? Concorda comigo? Ele é singular. Fala, a pessoa normal fala, mas não é com o mesmo sentimento do psicopata. A frieza, a falta de compaixão, o não remorso. A pessoa comum fala isso, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade meio neurótica, psicótica e psicopata, né? Todo mundo sabe disso, né? Tem uma sociedade que nós estamos vivendo, é uma sociedade da farsa, da mentira. Mas, até com meio de sobrevivência, mecanismo de defesa. Mas o psicopata ele faz de forma fria, para prejudicar você, para subir na empresa, para tomar seu lugar. Ele tem sempre um objetivo egoístico, ele. E ele consegue. E sabe por que o psicopata consegue subir na empresa, subir nos cargos, ter as coisas que nós às vezes não conseguimos? Porque ele não tem emoção, gente. E sabe onde nós erramos na nossa vida? Quando a gente se emociona. Toda vez que estamos tomando uma decisão com base na emoção, nós estamos cometendo uma decisão que pode ser equivocada. Então decisões têm que ser tomadas sem emoção. É o que eu faço no trabalho, no nosso amigo do professor André, em outra instituição, que o dono da instituição, nosso amigo, é extremamente emocional. Aí liga o telefone, eu vou tomar a decisão hoje. Primeiro você tem que entender que todas as decisões que você toma com emoção, você vai tomar errado. Se você não consegue ir para a instituição, para a sua empresa hoje, faça uma coisa de bom. Convide sua esposa para ir para a ilha, ou então vá de ferry, né? Evidentemente, ou então vá para o cinema, curta. Amanhã você vai ter uma outra visão da coisa, sem gente as emoções. Então, a retirada das emoções para a tomada de decisão. Eu não digo que a emoção não tem uma coisa positiva no ser humano. Não tem. Por exemplo, emoção ao namorar ou fazer amor é o que está mais gostoso. Se você pega a graça da vida, não é verdade? Então você se emocionar, ver, por exemplo, o rubro-negro
da Bahia ganhar 3 partidas fora de casa é um prazer. Não, isso é delírio. É delírio, né? Entendeu? Delírio. Vai subindo, vai subindo. Ó. Vai subindo. É alucinação. Gente, entendido esse assunto. Diga, meu querido Diogo. Meu Patrício. Diga, meu querido. O que é sociopata? André também é descendente espanhol, né, André? Ele também é descendente espanhol. André, sociopata é um conceito antigo de psicopata. Porque o psicopata, ele é a negação da sociedade. E a sociedade faz tudo para gerar o psicopata. A sociedade nossa, do jeito que nós estamos vivendo, falta de solidariedade, competitividade extrema, individualidade aguda, você só pensa em você, ela é uma fábrica de psicopata. Porque ela faz com que você se revolte contra ela mesma, entendeu? Então, por exemplo, um caso extremista pode ser um psicótico, não um psicopata, entendeu? O extremista lá do Islã, etc, entendeu? Pode ser um psicótico, porque ele acredita naquilo verdadeiramente. O psicopata não acredita, entendeu? Aí você pode entender, por exemplo, Donald Trump, ele pode ser um psicopata, porque eu acredito que ele não acredita naquilo que ele fala, né? Ele pode ser um psicopata. Pode ser, né? Não estamos julgando, né? Ele pode ser um psicopata, porque eu não acredito que ele acredita no que ele está falando. Tô entendendo. Entendeu? Estou falando? Então ele pode ser. Mas pode ser um psicótico também. Ele acredite naquilo que ele está falando. Tanto é, quando a pessoa acredita no que está falando, ela fala com uma convicção muito forte. Porque para ela, aquilo é verdade, é verdadeiro. O psicopata, ele faz com convicção, porque ele tira a emoção. Ele é totalmente racional, ele é metódico, ele estuda. Se tiver um psicopata na sala, que ele não tenha, ele vai numa equipe derrubar você, ele faz uma fofoca com você e com outra pessoa, ele sabe trabalhar suas emoções para você se emocionar e errar. Na novela, não assiste novela não, mas na novela tem a Irene, né? A Irene, né? Aqui é um psicopata, né? Entendeu? Ali é um psicopata. Diga, meu filho, você. Pensei, então... Só que alguém se embaralhou aí. Decodificação da embaralhada. Tem que fazer a limpeza do HD. Certo? Passar um antivírus. Diga, meu querido, vai lá. Sobre o caso da menina norte-americana de 13 anos, que ela batia no irmão, queria matar o pai e a mãe, ameaçava todo dia. E aí ela passou por um tratamento durante 10 anos numa clínica para poder tirar essa psicopatia dela. Foi? Conseguiu? Conseguiu. Foi, Hoje né? ela é Tá na internet isso? Tá na internet. Eu vou Traz trazer o pra quadro, gente eu vou trazer. isso. Quadro de psicopata para tirar. E outra coisa, mesmo com um psicopata, a lobotomia é liberada ou... Eu, pessoalmente, acho que a psiquiatria, médico responsável, jamais faria a lobotomia. A lobotomia é você, como no passado, você pegava e eu vi naquele filme, vários filmes, né? O Jack o Estripador, e passava aquele médico, cirurgião, e outro grande cirurgião, e aí entrava no seu cérebro e partia aqui, sangrava, cortava, uma coisa irreversível, né? Você entrar no cérebro da pessoa para cortar, invasivo, irreversível, e a pessoa ficava bobalhada. E eles achavam na época, a psiquiatria inglesa, que aquilo que era de mais moderno, naquela época, que era de mais moderno, e elogiava esse cirurgião que fazia isso. Hoje não tem nenhuma possibilidade de nenhum método invasivo no cérebro para nenhuma finalidade, irmão. Para nenhuma finalidade. Isso é uma coisa... Porque você tem um cérebro que são 450 bilhões de neurônios. Como é que você vai mexer num negócio desse? Sinapse, coisas finíssimas. O microcirurgião não conhece o cérebro. Você só penetra numa cirurgia cerebral quando tem um tumor, alguma coisa muito forte, que ou o cara morre, ou você vai tentar uma cirurgia aí, deixa sequela lá, o que for, mas o cara fica vivo. E o bom microcirurgião cerebral, ele tem a assinatura da família toda da responsabilização. Eu vou tentar, não prometo não conseguir, e poderão surgir sequelas do paciente, mas pelo menos tirou aquele tumor, aquela coisa, salvou a vida do cara, e vai ter alguma sequela, ficar assim, lá o que seja, porque nós dependemos totalmente daqui. Então, entrar numa cirurgia cerebral, só realmente num caso de vida ou morte extremo e guardar as suas proporções. Jamais isso. Quem fez isso aí ou está fazendo é louco. Por exemplo, choque, até o microchoque, choque elétrico, eu sou contra. Você não sabe que coisa você vai fazer. Até um pequeno choque. Agora tem um sistema que os psiquiatras inventaram aí, de um pequeno choque. Um pequeno choque, ela dizia, você imagina o que você vai fazer no sistema nervoso com isso? Que consequência de sequelas? Então esses métodos assim, muito invasivos, eu sou contra. Agora você pode trabalhar, já tem um grupo que trabalha com pesquisa de acupuntura,
E a acupuntura é a colocação de uma agulhazinha que 2 centímetros no cérebro, um pouquinho aqui, não chega nem a entrar no cérebro, né? Só na pele mesmo, mas tentar ativar algum ponto. Aí você pode fazer uma acupunturazinha leve, que 2 centímetros não entra no seu cérebro propriamente dito, né? É só um pouquinho aqui para tentar pontos energéticos ativar para você melhorar. Diga, meu querido. O psicótico ele tem uma grande tendência a se tornar um psicopata. Né? Não. Psicótico, a tendência dele é piorar a psicose dele, aumentar a psicose dele e as comorbidades. Quais são as comorbidades? Dependência química, por exemplo. Ele tende a ter uma dependência química, ele quer fugir. Ele passa a perceber que ele não é aceito pela sociedade. E a falta de aceitação gera fuga esquiva. Aí ele vai tentar o quê? Uma droga, um vício com álcool, alguma coisa assim. Mas ele não oferece nenhum perigo para a psicopatia. Agora vamos supor. E nem o psicopata oferece tanto perigo para a psicose. Eu acho difícil a ligação. Se uma pessoa que ouve vozes e comete um crime, ele é um psicótico, certo? Isso. Na frente do juiz ele pode se tornar um psicopata, não? Não se torna. Ele vai sempre naquela linha de psicótico, que acredita naquelas ideias dele. Depois, se ele se sentir muito pressionado, ele passa a ter um discurso desorganizado, pensa confuso, não fala coisa com coisa. Se ele for realmente doente, não fala coisa com coisa. Não se mistura. Agride, às vezes chora. Ele tem sentimentos também, tem emoções. Ele é um cara perdido no tempo e no espaço. No dia a dia, assim, como eu poderia identificar um possível psicopata? Você vai identificar um psicopata primeiro. Primeiro passo, uma pessoa que não tem emoções. Se você começar a perceber que a pessoa é muito fria, não é fria, nem toda pessoa fria é psicopata, vamos ponderar. A pessoa muito fria, você não é. Agora você só vai conseguir perceber quando você conviver com ele. O primeiro ponto que você vai ver é que ele é um cara que faz fofoca. Ele se diz seu amigo, você dá uma informação preciosa, ele pega aquela informação, ele sabe manipular as pessoas. Ele vai na pessoa certa para dar fofoca, o cara ficar contra você. Entendeu? Ele é difícil de ser percebido, só quando você convive com ele. Mas quando percebido, deveríamos ter um sistema preventivo na sociedade de tentar chamar ele para trabalhá-lo psicologicamente, terapeuticamente, alguma coisa assim. Eles E costumam o psicopata existe em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Eles costumam fingir emoções? Finge emoções, faz miséria. Ele é uma pessoa extremamente perigosa. E ele não deixa você perceber outra coisa, ele não se abre com você. Você que se abre com ele. Tudo que ele conta para você é mentira. Você começa a perceber também, a pessoa quando mente muito, quando é muito fria, você começa a perceber alguns pontos. A mentira compulsiva, a mentira patológica, a fofoca, entendeu? O perfil de Irene da novela é o psicopata. Ele chega. Que a mulher chegou, a Joyce, né? Eu não assisto novela não, só passo o olho só. A Joyce, que é casada com o Eugênio, né? A mãe de Ivana, por falar nisso, Ivana faz um papel nota 1000, né? Ivana faz um papel perfeito. Ela faz um papel da transexual. Tá assistindo novela? Não sei. Faz um papel da novela transexual de forma muito legal, muito forte, né? Muito contundente esse papel. Mas aí, a Irene, ela é o papel menos psicopata. Tanto é que a mulher, Joyce, tinha ela como amiga de confiança. E ela confidente, ela que estava traindo ela. Até mesmo ela fazer aquele plano, porque o plano dela é ficar com o Eugênio. Parece que ela se apaixonou por Eugênio. Ou pelo menos, entre aspas, ela não tem emoções. Na verdade, não se apaixonou. Ela quer tirar algum proveito dele e depois jogar ele fora. Pode ser a posse dele, a vontade de tê-lo, e depois ela vai jogar ele. Agora tem uma menina que é menina e que fala para a família que quer ser menino. E ele faz um papel excelente, ela corta o cabelo, ela bota que é menino, traz um outro cara de barba, que era menina, ficou menino. O pai toma hormônio masculino, testosterona, o pai fica louco, o pai fica perdidão, a mãe também. É uma cena muito forte. E outra é essa Irene, né? Agora eu passei rapidamente, mas que a gente vai botar o caso de Caio na... Já botou na internet, né? Vai pegar. Diga. Sabe ver sua adquirida, a pessoa já nasce assim? Olha só, questão da etiologia, questão da causa.
Nenhuma doença é só adquirida. Toda doença é genética. Olha lá, gente, olha lá, Diogo. Ó. Diego, é genética mais interação com o meio ambiente. Porque, por exemplo, você tem um conjunto de pais, um pai é alcoólatra, tem 3 filhos. Todos 3 vão ser alcoólatras? Não. Um é alcoólatra, os outros 2 não são. O que aconteceu? Tem o meio ambiente, o fator genético, e tem a interação com a sociedade. Alguma coisa fez no processamento dele de codificação, toda essa representação mental, que ele teve uma fuga esquiva e foi para o álcool. Se viciou, condicionou para voltar, não volta. Os outros 2 irmãos não são. E assim nós temos famílias de pais esquizofrênicos e que tem 4, 5 filhos, somente um é esquizofrênico. Significa que a genética fala mais alto? Fala. Ela existe, mas interação com o meio ambiente. Tudo depende do meio, da interação com o meio ambiente. É? Agressividade pode ser genética, não é? Porque meu pai era muito agressivo. Tá tentando se explicar. Mas não é mais agora. Ele não é mais porque ele ficou isolado, né? Porque ninguém quer ficar com pessoas agressivas. E eu desenvolvia todo esse comportamento dele desde a minha infância. Você desenvolve porque você foi desenvolvido com ele. Agora, você pode melhorar a si próprio através dessa, ó, não só das terapias, da psicologia, ou seja, lá, ó, ele queria ouvir, ó, através da hipnoterapia cognitiva. Porque você vai descodificar tudo isso aqui para codificar um novo relacionamento com você. Aí entra a autoconsciência, certo? O autoconhecimento, a conscienciologia e etc, etc. Certo? Nós temos, por exemplo, hoje, uma pessoa que conhece bem a questão do autoconhecimento e da conscienciologia, certo? Uma pessoa que conhece bem o autoconhecimento. Olha lá, gente, olha lá. Ó. Eu estou tentando trazer aqui para a palestra na faculdade. O autoconhecimento e a conscienciologia, a professora Maribel Barreto, foi é a coordenadora dos cursos mestrado e doutorado lá da Caiú, que eu fiz o mestrado com ela. Olha lá, gente, ó, o professor Jair Tércio, que é o grão-mestre da GLEB, grande loja maçônica do estado da Bahia. Ele conhece bastante autoconhecimento e conscienciologia e autoconsciência. Esses são processos que a gente tem que desenvolver para melhorar o nosso comportamento. Então ela tendo essa consciência, ela faz sua codificação e decodificação, e você vai ter um outro comportamento, você vai sentir com o tempo. Mas é uma coisa que demanda algum tempo e algum trabalho, certo? Você vai deslocar dessa influência que é para você, se você tem consciência e acha que é ruim para você, você tem que se transformar. Quem se transforma você? A psicologia é paliativo, a psiquiatria é paliativo, a medicina é paliativo. O que transforma você é você mesmo com sua consciência. Lógico que tem que ter informação. E é isso que você está tendo aqui na faculdade. Você se transforma porque você quer. Eu quero me transformar. Certo? Nós, por exemplo, eu, Diego, Antônio Arroio, por sermos descendentes de espanhóis, nós temos na nossa genética uma certa agressividade. É genético. Isso veio no espanhol, era de entrar aqui, naquela época, teve uma época que saqueava as coisas, né? Eram saqueadores. Lá na época, na Espanha, eram guerreiros. Mas hoje você vai na Espanha e não tem pouquíssimo crime de derramamento de sangue. Eu vi taxista brigando de barriga lá, assim, ó. Um vai pro outro da barriga. Porque se você derramar um sangue na Espanha, você vai preso, meu irmão. Então houve o quê? Uma evolução daquela sociedade, daquele grupamento social. E nós, eu estou aqui estudando, Diego também está aqui estudando, o professor Antônio Arroio é um professor universitário. Então nós aprendemos a nos trabalhar, tomamos consciência desse processo e nos trabalhamos. Então nós diminuímos. Mas dizer que nós não temos na genética lá, temos. Então um estímulo muito forte pode gerar essa agressividade, porque faz parte da nossa genética, certo? E por aí lá vai. E por aí lá vai. Outras genéticas existem, né? Por exemplo, tem uma doença que a prefeita de São Francisco do Conde, né? Que é minha amiga, ela é uma pessoa maravilhosa. Esqueci o nome dela. Ilza, ela no shopping até um dia, a gente parou, eu estava almoçando, ela parou para almoçar com a gente, conversou de política, tão animada, jovem, né? Que o filho teve até um problema, né? Um atropelamento aí. Ela tinha uma doença, eu não esqueci a doença agora. É próprio do pessoal da África. Anemia, eu acho que é aí desenvolve lá na África porque algum meio de sobrevivência lá naquela época, de anos e anos e anos e anos e anos, foi passando pela genética. Então a raça negra desenvolve aquela doença.
E ela foi embora rapidinho com essa doença, morreu rapidinho. E foi uma pena para São Francisco do Conde, que é uma excelente prefeita. Eu acho que até hoje, não conheço o trabalho do prefeito atual, mas se ressente o trabalho dela, da pessoa que ela era uma líder, né? O líder não se faz, o líder nasce, né? Não tem jeito, o líder é líder, ele não se faz, ele nasce. Né? E ela era uma líder, e ia chegar longe na política, viu? Infelizmente, ela veio a falecer. Teve o problema também do filho, né? Que agravou o estado emocional dela. E por aí, ó. Bom, diga meu filho, olha lá. Eu estava aqui parando para refletir sobre alguns filósofos da antiguidade. E aí eu me veio na cabeça esse pensamento. Todo ser humano, ele tem um nível de psicopatia e de psicose. Isso. É verdade? Sim. Porque eu estava olhando aqui o pensamento de Thomas Hobbes sobre a natureza humana. Ele diz que o homem é o lobo do próprio homem, porque o homem ele é mau por natureza. Se ele é mau por natureza, as situações do cotidiano que vão envolver o sentimento dele, ele pode ter níveis de psicose e níveis de psicopatia. Pode, mas níveis, vamos supor, aceitáveis. Nós todos somos neuróticos, você sabe disso, né? Imagina. Nós todos somos neuróticos. Mas nós temos níveis aceitáveis dessa neurose. Porque tem um nível. Quando você ultrapassa esse nível, você se torna desadaptado ao meio social. Nós somos oprimidos, reprimidos, desde a infância. A parte sexual, não faça isso. Eu me lembro até hoje que minha tia dizia, sente-se na mesa, um garfo, nessa posição. A posição era rigorosa. Para sentar, para levantar, para cumprimentar. Então nós somos seres reprimidos na sociedade. E essa repressão leva a essas doenças que nós estamos acostumados a ver, principalmente a neurose, que é um conflito. Certo, gente? Ficou alguma dúvida aí até agora? Tá legal? Todo mundo percebendo tudo? Beleza? Então o professor Antônio Arrui vai nos dar uma palavra aí, porque vai fazer, com fé em Deus, o pessoal está pedindo o curso de oratória. Fala, professor Antônio. Fale para o nosso público aí. Gente, bom dia. Bom dia. Estejam sempre preparados para essas situações. Eu vim para cá para beber uma cachaça com ele e joga diante de você. Que não é brincadeira. Percebe como é que o professor Martinez trabalha? Ele está aqui na diagonal, ele vê primeiro o olho de cada um de vocês, ele consegue chegar aqui todos e ver a expressão facial de cada um. Ele percebe quem está ou não atento ao que ele está dizendo e ele chama atenção com gestos. É um ator, parabéns, você. Contratado pela Globo agora. 2 minutos, olha, até vai. Vendo novela todo dia, você vai. Então, aqui à frente, você deve ser esse ator, principalmente para quem vai ser um advogado penal, na área penal. Porque as pessoas observam não o que você está falando, mas como você está falando. Quando você adentra com os seus olhos, nos olhos do outro, você está transmitindo alguma coisa. Primeiro, energia e segurança. Segundo, como você usa o tom de voz. Você está me ouvindo? Eu estou falando baixo, mas você está me ouvindo. Você está com a mãozinha aí e está atento. Isso é bom. E o professor Martinez me ensina muito. Por exemplo, com relação ao comportamento. Você estava falando do psicopata. Há um livro que fala muito bem sobre isso, ou seja, do comportamento humano, das emoções ou não emoções, de Antônio Damasio. Damasio, grande psiquiatra. Vocês, se quiserem seguir o conselho, é o livro O Erro de Descartes. É um dos. Maravilhoso. Você tem muita informação interessante ali a respeito desse tema. Anotem aí, que é um livro bom, o professor Muito Antônio bom. deu uma viagem boa. O Erro de Descartes. Escreve-se Descartes e se lê Descartes. Qual o autor? De Descartes? Antônio Damasio. E o Erro de Descartes. Ele fala muito bem essa questão da emoção e da razão. De acordo com as experiências feitas por ele nos últimos 30 anos, não existe uma decisão correta que seja feita só na emoção ou só na razão. Você tem que ter o equilíbrio das duas partes. Perfeito, perfeito. E ele analisa cérebro e tal. Ele é um neurocientista, é muito interessante. Gente, o curso de oratória oferecido pela escola tem como objetivo principal auxiliar o aluno a se libertar desses pequenos problemas que o professor acabou de explicar aqui na luz. Ou seja, medo faz parte da nossa vida, da nossa herança genética. Sem medo nós seríamos dizimados na face da terra. Entretanto, podemos escolher. Será que devemos ter medo, por exemplo, de baratas? Será que devemos ter medo simplesmente de levantar numa festa de São João, olhar para uma menina e dizer oi? Vamos dançar? Isso acontece muito, viu, gente? Está acontecendo Mas comigo. ansiedade, eu acho. Com todo mundo.
Ele disse aqui hoje, quando você, até os 5 anos mais ou menos, é engraçado ver uma criança falando. É muito legal, todo mundo incentiva. A partir de 5 anos de idade, 6 anos, começa a reprimir. Cala essa boca, fica quieto, você não sabe o que está dizendo, conversa de adulto, e assim vai a adolescência toda até o início do adulto. Tempo de adulto. E aí, a gente se transforma em uma pessoa fechada, querendo nos comunicar. Não é isso? E nessas festas de São João, velho, quantas vezes a gente vai para casa se masturbar porque não consegue falar com ninguém? É verdade, filho. Eu estou falando que é real. Então, o curso de oratória tem, em princípio, esse objetivo, com ênfase em motivação, ou seja, de onde vem a nossa motivação. Você está rindo porque não é verdade, meu Eu pai? acho engraçado você falar. Mas Ele passou por isso, Não é? passou por isso. Não, porque a situação da vida sempre não é Não, verdade. é claro. Eu estou falando de mim. As experiências. Então, velho. Vai para a festa de São João, velho. Você quer ver como Você é assim, velho. Não, isso tá Ele aí é tipo Natural, isso deixa o cara em paz. Isso acontece com todos nós. Por exemplo, você chega numa festa de São João primeiro, é inverno, Bom que ele tem. está frio, não é? Você está com um grupo de amigos. Vai tocando aí que eu vou resolver uma coisa aqui, viu? Você está com um grupo de amigos, as meninas estão do outro lado. O que nós estamos fazendo numa festa de São João? Se divertindo, tomando cachaça e querendo dançar. E a gente começa a matar com os olhos. Olha lá, não é assim? As meninas aprenderam o quê? Quem se aproxima da gente é o rapaz, é o homem. Então a gente passa assim, os olhos, e de repente você está com o teu amigo aqui, bateu os olhos lá no cantinho, e você olha, ela olhou para você, você sorriu, aí você diz assim para o teu amigo, não olha agora, mas ela está me vendo. A primeira coisa que ele faz é meter os olhos para lá. Aí ela já descobriu que você já falou dela, já está sabendo. A partir daí era só chegar. Oi, mais nada. Veja bem, oi, tudo que você tem que fazer. E a gente faz? Não. O que você faz? Peraí, velho, e o amigo, vai lá, deixa eu tomar uma cachaçinha para relaxar. Aí chega outro que vai. Você está com frio, esse é o mais feio. O que é mais bonitinho nunca vai. O vai feio não tem outra opção, ele tem que falar, ele vai para cima. E sai sempre. Por isso que a gente diz, por que aquele cara é tão feio que ele deve estar bonito? Por causa disso, porque ele fala, ele vai. Ele não tem outra opção. Mas aí o que você faz? Você está bebendo uma cachaçinha para relaxar. Só que você está tenso, você está ansioso, você está com a emoção forte, a adrenalina sendo produzida, você toma a primeira cachaçinha, não acontece nada. Aí você olha para a menina, ela ainda está lá sorrindo. Aí o amigo diz, rapaz, vai, não, eu vou tomar mais uma, quer falar. Você toma a segunda, não acontece nada. Quando você mete a terceira, você cai de joelho. Pá, todo bêbado, começa a abraçar o amigo cuspindo, eu te amo. A menina olha para você e diz, eu vou sair com um beijo. Nunca. E aí o que vai acontecer no fim da noite? Ou não é verdade? É. Ou no outro dia de manhã, quando acordar, é isso aí. E acabou essa ideia. É assim. Então, ao invés de viver essas experiências eternamente, comece a aprender a trocar ideias. Ah, mas eu não sei dançar. Que bobagem. Quem é que sabe dançar de verdade? Além de Jesus. Esse talvez. Eu não sei dançar até hoje, mas eu danço. Eu vou numa festa para dançar e vou ficar olhando os outros dançarem. É só começar. Esse é o objetivo do curso de oratória com ênfase em motivação, porque existem algumas ênfases. Haja vista, a oratória não é mais como foi há alguns anos, o título de você vir aqui à frente e falar para pessoas. A oratória hoje é como você conversa com teus pais, como você conversa com os filhos, como você conversa com os colegas, como você conversa com o teu subordinado, com o professor, com o teu aluno. A todo momento, ele disse aqui hoje, nós estamos perdendo a sensibilidade de se comunicar. As pessoas não se agridem, você está dirigindo, e o que a gente faz quando o cara te fecha? Pronto, acabou, velho. A partir daí é só bronca. E esse papo de armado, de soltar as armas, aí o bicho vai pegar. Se hoje é desse jeito, imagina todo mundo armado. Você manda com essa, o cara, pau, e você tá também. Não é isso? Não é assim também, não. Não é assim também não? Porque não estão as armas ainda, espera para ver. Vai para Pernambuco lá, vai ver como é que é, se os caras não forem fazer isso. Enfim, gente, como é que eu me comunico com as pessoas? O meu tom de voz, as expressões faciais e corporal. Se no trânsito você, ao invés de fazer assim, fazer isto, todo mundo faz aí, pergunta, aí eu fiz por mal. Outro dia eu estava em Recife há 3 dias. Estou dirigindo para ir para o centro de Recife e o camarada se metendo da direita, querendo entrar de todo jeito. Em vez de eu ficar calmo e tranquilo, eu também sou impulsivo, também tenho minhas ondas de espanhol, o que eu fiz? Acelerei um pouquinho mais e os dois retrovisores, pá! O cara ficou doidinho, velho. Um cara desse tamanho,
Quando eu vi o tamanho do cara, eu falei, lascou, cadê a arma? Não tem. Mas, meu irmão, me desculpa, velho, foi sem querer, eu não fiz de propósito. Ele virou pra mim assim, da próxima vez você vai ver. Eu disse, pô, achei legal. Vamos lá. Então, essa é a intenção do curso, relaxar o pessoal e a gente falar sobre como se comunicar de uma forma mais tranquila e não ter medo de falar. Por quê? As nossas oportunidades surgem em determinados momentos, como foi aqui, de eu expressar. Eu não venho aqui para isso. Quantos fazem isso? Você termina o curso de Direito, você está numa festa. Lá estão alguns responsáveis por escritórios da advocacia. Você gostaria de estar trabalhando naquele escritório. A oportunidade vai passar e você não vai conversar com eles. Porque se você se acha tímido, você tem medo de chegar e dizer, oi filho, bom dia, meu nome é tal, eu acabei de fazer o curso de Direito, eu quero fazer um estágio, eu quero trabalhar com vocês, eu já sou advogado, já passei no OAB, enfim. E essas oportunidades passam, não é só a brincadeira do amor, da amizade, é também das oportunidades da vida. Quantos aqui já deixaram de fazer algumas coisas por timidez? Não precisa responder, só reflita. Quantas vezes você olhou para alguém e pensou, amanhã, e esse amanhã nunca mais chegou? Acontece muito, amanhã eu volto aqui, eu vou falar, se amanhã acabou, velho, é agora, hoje, neste momento, já passou a oportunidade. Outro detalhe importante, não confie no cérebro. Nós temos hoje milhões de informações a cada segundo, a cada minuto. Então, teve uma boa ideia, algo importante para você, algo importante, tipo assim, uma canção, um poema, uma solução de um problema. Anote. Quantos aqui, depois de ter a solução na cabeça, 3 minutos depois já esqueceu e não lembra mais? É como um sonho. Acordou durante a noite, está pensando num sonho, anota que no outro dia de manhã você lembra. Tranquilo assim. Vai lá, querido. Entendeu? Essa é a base do curso. E como ninguém aprende a nadar se não pular na água, durante o curso, os participantes vêm aqui à frente, expor alguma coisa, falar de alguma coisa, não importa o que seja, e nós fazemos a observação. Então, mãos aqui na frente, nunca nos bolsos, nunca para trás, e evitar o quê? O vício. Muito cuidado com os vícios. Nós temos coisas que nós fazemos, que são hábitos de casa, que a gente carrega conosco. Então, enfiar o dedo aqui no umbigo, por exemplo, terrível, né, velho? O cara está distraído, está com o dedinho aqui no umbigo. E não é só no umbigo, não. É só entrar na internet e vai ver onde é que os caras metem o dedo. E não é só o corpo, não. Técnico da Alemanha foi escroto ali. Hein? Você viu? O técnico da Alemanha meteu o dedo no furículo. Não está nem aí. Eu ia falar disso. O técnico da Alemanha, ele meteu o dedo no fundo e depois cheirou. É, mas aí é que eu ia dizer. Nós, o ser humano, somos animais. Ó, dedinho no umbigo, cheira. Aí pensa que ninguém está vendo, né? Aí vai com o dedinho aqui atrás da orelha, tira assim um bocadinho de cera, faz assim, cheira. Aí está distraído, olhando para lá e para cá, mete a mãozinha, você viu na televisão, o mundo inteiro vendo, acontece. Então esses hábitos que nós temos, cuidado com isso. Por exemplo, você vai para uma entrevista de trabalho, numa sala contígua ao escritório, tem lá as câmeras instaladinhas, vê tudo que você está fazendo. Aí você olha para aqui, olha para lá. Assim até vai, né? E quando você faz isso? Aí não. Eu recebi ontem um vídeo, uma menina veio no estado do Barcelona, assim no Barcelona jogando, viu essa? Ela está olhando assim no celular e o cara diz, olha que beleza de menina. Ela mete assim dentro do nariz e ele fala assim, tira esse dedo daí. Ela tira o dedo e vai abrir. Gente, então cuidado com esses pequenos hábitos e vícios. Quem tem o hábito aqui da leitura, que não seja essa obrigatória. Eu digo, paralelo a isso, os livros aqui. Quem é que gosta de ler todos os dias? Eu leio. Bem, pelo número de pessoas aqui, nós temos 4 que leem, pouco. Não lê por quê? Por exemplo, você não lê todo dia por quê? Porque não tem tempo. Não, eu leio todos os dias assim. Mas eu digo não que você é obrigado a ler, que o professor aqui recomenda. Eu digo um livro diferente. Eu leio jornal todo dia. Pronto, ótimo. Quem mais aí não tem o hábito da leitura? Eu digo a leitura normal, você não tem. Qual é o motivo? Você não tem tempo. Não, geralmente eu ocupo meu tempo com outra coisa. Jogando? Netflix. Não, jogando não. Netflix, violão, alguma coisa assim. Ah, legal. Agora eu vou perguntar aqui a vocês. Como é que eu transformo algo em hábito para terminar o nosso papo?
Eu vou dar a dica do livro, tá legal? Isso eu queria saber. Então eu quero que você me diga o seguinte, você que costuma ler, quanto tempo eu preciso para ler uma página, essa aqui, por exemplo, desse livro aqui? Você calcula quanto tempo eu preciso para ler essa página? 3 6 minutos, minutos. 3 minutos, 4 5 minutos. minutos começa. Em média, 3, 4 minutos? Tá. Quem sabe me dizer o que a Organização Mundial de Saúde diz em relação a eu fazer as minhas higienes pessoais de manhã? Evacuar, por exemplo. Quanto tempo eu devo ficar sentado? A recomendação é de 10 a 15 minutos, para que você não tenha nenhum tipo de patologia provocada pelo esforço, pela rapidez, enfim. Você tem que estar tranquilo ali. Então vamos colocar 10 minutos. Se eu levo 3 minutos para ler uma página e eu resolver sentar no pote e ler o livro, eu posso todos os dias ler 3 páginas, sentadinho ali. Que é muito mais higiênico do que ficar com o celular. Já viu essa história de estar sentadinho com o celular? O problema que é? Você, cada vez que sentou ali com o celular, você está puxando bilhões de bactérias para o seu celular. Depois você está para aqui, para lá, para lá. Então é por isso que o pessoal recomenda limpar o celular cada vez que você vai no banheiro, pegar um álcool, desmontar ele todo, limpar ele todinho, o bicho está cheio, carregado de livro. Eu parei de fazer com o celular isso, depois que eu li esse negócio. Não vou mais com o celular para o banheiro, vou comigo. Mas enfim, você está sentadinho e leu 3 páginas. Não tem o hábito, no primeiro dia é muito difícil. Você fica, não está querendo, só lê uma, não está afim. No segundo dia, ainda está difícil, mas você já leu no dia anterior uma, leu mais uma página, tudo bem. No terceiro, no quarto e no quinto, de acordo com os especialistas, a partir do 7º dia, eu começo a criar o hábito. Alguns de nós, com 7 vezes, já tem o hábito. Mas vai de 7 a 21 vezes. O máximo de tempo que você precisa para ter algo como hábito é repeti-la 21 vezes. Então, no 21º dia, você tem o hábito automático, vai ligar o piloto automático, na hora de sentar lá, o livro tem que estar na tua mão. Então você vai ter o hábito de ler todos os dias, na pior das hipóteses, aquelas 3 páginas. Só que com o hábito de você ler todos os dias, você acaba lendo um pouquinho mais. Em vez de 3, vai ler 4 ou 5. Portanto, no final de cada mês, você acabou de ler um livro de 90, de 100, de 120 páginas. Porque nós podemos pensar que no final de um ano seriam 10 livros. No final de 10 anos seriam 100 livros, no mínimo que você leu. Quando nós pegamos um livro, um calhamaço, e olhamos para ele, a gente pensa, pô, eu não tenho tempo para isso tudo, mas se eu dividir 3 páginas por dia, eu posso lê-lo em 2 meses, em 3 meses. E no final de 10 anos, depois de ler 100, 120 livros, eu venho para a universidade e faço uma palestra. Os alunos ficam encantados e você, depois da palestra, vai fazer fotografias, aquela história toda, e aí o pessoal me pergunta, professor, onde foi que você adquiriu tanto conhecimento? Como foi isso? O que você responde? Exatamente. Na boa. Tá bem? Outra coisa, quem acredita aqui que seja capaz de ler um livro de ponta cabeça? O livro ou a pessoa? Viu só que a língua portuguesa deixa você cheio de problemas? Um livro. Você não acredita? Não, eu acho que não é possível. Pode. Então eu aposto R$100 contra um teu que você lê agora aqui e nunca leu de ponta cabeça. Eu leio. E eu não vou pedir a você para ir para lá. Claro que você lê, todo mundo lê. Sabia disso? Então vamos lá, vamos aqui achar qualquer outro. Toma. Aqui. Trolem sobre os movimentos da cadência. Esse livrinho é bravo. De qualquer maneira, ele está lendo. Percebam, nós temos o hábito de dizer não para aquilo que é desconhecido. Como eu nunca experimentei antes, eu digo de cara não. Então, aprendam. O não não existe. Antes de dizer não, eu tenho que provar. Meu filho chegou aqui, ele mora na Alemanha, nasceu lá em Itagá. Chegou aqui, eu fiz um prato em casa, são moelas de galinha, ele olhou e disse, pai, eu não como isso. Eu disse, você já provou? Não, então como é que você não come? É porque eu não gosto. Você não gosta do quê? Você já provou? Não, então pronto. Se eu não tirasse dele, eu comia tudo, eu não comia nada. Então, antes de falar não, você vai e faz. Esse é o segredo da nossa trajetória. Nós temos o hábito de falar não, até porque desde pequenininho é tudo não, tudo não, tudo não. Alguma pergunta relacionada a esse curso oratório está aí
um curso de extensão na página da faculdade. Eu não tenho datas aqui agora, não sei como fazer, mas eu acho que em setembro vai ter um. Professor, qual o custo? Eu acho que é R$40 para os alunos da escola. 8 horas com um certificado da escola também. Tá certo? Um máximo de 30 alunos, não pode passar disso. O ideal seria 20. Mas com a escola visa também algum troco, então coloca 30. Mas a gente trabalha legal, das 8 às 17 horas. Que pode ser um sábado, pode ser um dia de semana ou dividido em 2 tardes. Da 1 às 17 às 13 às 17 horas. Ou de manhã, aí depende do grupo da turma, não sei quem vai fazer. Entendeu? Outro detalhe, como é que eu lembro o nome dos meus colegas? Qual é o nome desse rapaz aqui, velho? Esse aí, Feliciano. Feliciano. O nome dela? Não sei. Tá, o nome dela? Daniela. O nome dele você sabe? Júnior. Júnior, tá aqui do lado. O nome dessa moça aqui? Não sei. Tá aí, daqui 20 anos ela é ministra da Educação. Aí você vai dizer assim, pô, velho, minha colega de escola, você não sabe nem o nome dela. E por quê? Quando você entra na sala, você senta sempre aí? Geralmente. Viu só? Todos nós temos esse hábito. No primeiro dia que eu chego, eu escolho um lugar. Acabou, velho. E o dia que eu não venho, ninguém senta lá naquele lugar do arroio. Que loucura! E aí você passa 4 anos aqui dentro, você conhece só quem está do teu lado. Lá naquele cantinho você não sabe quem é, aqui você não sabe. Daqui 20 anos tem alguém que é um ministro e você foi colega de escola. E não lembra nada. Eu também tenho esse problema. Quando eu encontro os colegas lá em São Paulo, eu fico olhando. Teve um que eu entrei no açougue, o cara estava lá e dizia, tô olhando aqui, tô olhando lá, e eu só olhando para ele, tentando lembrar. Meu irmão do lado. Quando ele terminou, que foi embora, eu falei, quem é? Ele disse, Marcinho, da senhora tal, que é assim que a gente é chamado, né? Eu disse, não acredito como ele está velho, meu irmão disse para mim. Como é que você acha que ele me viu? Como é que você acha que ele me enxergou? Do mesmo jeito. Ele está velho, mas eu também estou. Só que eu não lembrava do cara. Por quê? Por causa disso. Então, a comunicação tem com isso. Quem é que está aqui na sala? Quem é que faz o quê? Pior é que tem pessoas que vivem 20 anos juntos e não se conhecem. O homem chega para os amigos e diz assim, rapaz, lá em casa eu sou mamãe e papai. Não tem jeito. Aí ela vai para as amigas e diz assim, vocês não acreditam, o meu marido é só mamãe e papai. E os dois querendo fazer diferente, mas não há diálogo, não há tentativas, não há sugestões. Eu estou falando isso para você porque somos todos adultos. Eu podia falar que todo domingo você come macarronada durante 40 anos. O dia que come um arroz com feijão do outro lado, pô, que maravilha! E depois reclamando, tá diferente. Pronto, e aí, gente, beleza aí? Tá ótimo. Uma maravilha. Gente, eu não vou passar o filme hoje porque ficou muito corrido, né? Já são 15 para as já. Então eu quero agradecer demais a presença de vocês. Desejar aí final de semana bom, vai ter um feriadão bom aí. Colado de psicologia jurídica, estudando, não é não? Deus, Melhor parte da jurídica. Um abração. Beleza, um abraço. Jogar querida, Já teve na Espanha? Uma vez só. Ótimo, já foi uma vez. Vai, meu caro, um grande abraço. Diego, um abraço, hein? Um abraço, você vai lá, viu? Um abração. Meu pai já Se você tiver chance, faça o curso, você vai Eu era tímido, eu perdi minha vergonha. Formação da linguística com ele. Foi, mas faz. Um amigo meu perdeu também, eu acho. Diga, princesa, e aí? Aí eu ainda vou aperfeiçoar mais. Liga, paizão. Você Você sempre viu? E que você recomenda algum livro de PNL? Anthony Robbins. Tchau, vai Vamos seguir, arrasta aí. Beijinho, certo? Você conhece? Beijinho, Já ouviu falar? Anthony Alguns Robbins. amigos comentaram. Um abraço, querido. Tchau. São 10 ou Eu vou 12 que eu vou capítulos embora, maior eu que o esperar outro. que ele me buscar. Pra ele. Esse é o Anthony Robbins, o poder sem limite. Foi alguns amigos me indicaram um monte, só que eu não sabia qual. Mas esse aí é o mais legal. Esse cara, a partir dele, aí você pode se especializar. Vai te dar, viu? Um abração. Mas esse aí é fantástico. Diego, um abraço. Um abraço à sua família lá, viu? Valeu, Um abração. Tchau. Pede você dar uma aula fantástica. Adoro. Na biblioteca. Beleza, não foi? Você transmite uma confiança muito boa. Isso é fantástico, porque tem gente, tem professores, colegas nossos, que têm o conhecimento, mas ele não consegue levar esse conhecimento. E não tem curso nenhum que ensine, isso é dom. Na verdade não é. Eu discuto contigo. Discordo, né?
Sabe, porque você evoluiu de 20 anos para cá. É verdade. Você mesmo falou ali, nós somos seres evolutivos, nós evoluímos. Há 20 Um beijo, dá um abraço lá, seu marido, sua Há família. 20 anos você diz o quê? Que você chegava aí na rua, você dava porrada nas pessoas que lhe tratassem mal. Hoje você já conversa. É diferente. Você pode até ficar irritado, mas você não vai partir para agressão física. Você pode até falar algumas coisas mais duras, mas de forma elegante. Até o próprio processo maçônico para fazer evoluir. Agora eu tenho que lhe perguntar um negócio Vamos lá. bem assertivamente, que eu acho que